O seu problema é que você ainda se preocupa demais com a opinião dos outros. O seu problema é que você ainda dá muito ouvido aos conselhos, né, aos famosos conselhos construtivos, né, de quem nunca construiu nada. Isso tem atrasado a sua vida, isso tem atrasado seus resultados, isso tem te impedido de viver a vida que não apenas você deseja viver, mas a vida que Deus tem para você. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica comigo, porque a reflexão de hoje é muito forte. É algo que eu vivi e é algo que eu vejo ainda diariamente na vida de pessoas que me cercam, pessoas à minha volta, e é muito triste porque, infelizmente, quando eu e você adentramos por essa área, né, certamente a gente deixa de viver daquilo que Deus tem para nós. Então vamos bater esse papo? Beleza, pessoal? Se você está chegando por aqui agora, caiu aqui de paraquedas, né, de repente esse vídeo, né, apareceu para você do nada, seja muito bem-vindo. Prazer, eu sou o Paulinho e esse é o De Dentro para Fora, é o nosso canal de transformação diária, onde as maiores e melhores mudanças das nossas vidas elas vão se dar. Elas não vão se dar no quesito, no mundo externo, né? Pelo contrário, primeiro a gente muda por dentro para depois a vida, né, o mundo mudar por fora, ok? Mas o tema nosso aqui hoje é: você se preocupa demais. E é sobre isso, né, que eu quero dialogar com vocês aqui agora. O que acontece, pessoal, é que eu estava conversando essa semana com um discípulo meu e a gente falando, né, a respeito de conquistas, sonhos, projetos, né, que a gente tem para as nossas vidas. E quantas vezes, sabe, pessoas, né, do nosso entorno vêm até nós, né, com conselhos, às vezes, sabe, até na boa, na melhor das intenções, né? Ah, não, será que isso vai dar certo? Ah, isso aqui, ó, fulano fez, não deu certo. Não mexe com isso, não faz aquilo. E muitas vezes, pessoal, a gente, por dar ouvido a essas opiniões, a esses conselhos, por muitas vezes, e eu tenho para mim que na maioria das vezes, tá, a gente acaba se frustrando, se limitando, se bloqueando e deixando de viver daquelas coisas, né, daquilo que Deus tem para nós. Quando eu falo a respeito disso com vocês, me vem à mente, né, quantas experiências eu tenho, eu poderia compartilhar aqui com vocês a respeito disso, de conselhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu lembro de uma primeira experiência que me veio, assim, uma primeira frustração, né? Eu lembro que eu tinha trabalhado, o meu primeiro emprego, trabalhei 4 anos nessa empresa, saí, né, pedi para me desligarem, peguei toda a minha rescisão, aí o pai de um amigo meu, né, não, Paulinho, tem uma oportunidade para triplicar esse dinheiro seu, um conselho muito bom, né, muito bonito ali, aparentemente. E aí eu acreditei isso aí, ele botei todo o dinheiro na mão dele, perdi o dinheiro todo, entende? Então foi um conselho aparentemente bom, vestido ali, né, com uma forma, né, muito boa, bonita, interessante, mas que o final deu ruim. Perdi todo o meu dinheiro, fiquei sem dinheiro e ainda fiquei sem emprego. Hoje a gente ri assim, né, porque superamos, graças a Deus, mas na época eu me frustrei muito, eu fiquei muito chateado, tá? Além dessa experiência, eu tenho outras experiências positivas também. Uma delas é a respeito de não ouvir conselhos, né? Nós estamos falando. Eu lembro que uma vez eu trabalhei por 10 anos, né, numa multinacional, mas eu sempre tive o desejo de empreender, trabalhar por conta, né? Ser meu próprio boss, meu próprio patrão. Aí um dia no DSS, né, que é o Diálogo de Saúde e Segurança Diário que a gente tem todas as manhãs antes de começarmos nosso trabalho, irmos para a área. Eu lembro de uma vez o meu supervisor estava lá: não, vocês têm que investir no sonho de vocês não podem depender da empresa, da companhia, isso e aquilo. E eu tomei aquelas palavras para mim, sentei na mesa dele, chamei ele no rádio: posso coisa? Pode, vem aqui. Fui no office dele, sentei diante dele e falei: cara, eu gostaria que você me mandasse embora. Ele tomou um susto. Como assim, rapaz? Porque
como eu falei para vocês, era uma multinacional, né? Empresa de carreira, sabe? Aposentar e tal. Só que não era a minha realidade mais, né? Não era o que eu queria viver algo maior, por mais que aquilo ali fosse bom. E aí ele tomou um susto e falou, rapaz, você é doido, mano? Ninguém tá fazendo isso, na época de crise, ninguém tá pedindo ser mandado embora, ninguém quer ser mandado embora, você quer ser mandado embora. Eu falei, sim, Aloy. Falei o nome do homem aqui, rapaz. Falei com ele, sim, cara, preciso que você me desligue, porque eu preciso dessa rescisão aqui para me botar nesse outro negócio. Ele, não, assim, né, me deu lá a orientação dele, se eu fosse você, eu faria, né, o conselho dele, né. Se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado. E começava lá, quando o negócio lá virasse, desse certo, eu saía. Se eu fosse você, eu faria isso. Para vocês verem que o conselho dele não estava de todo errado, pessoal. Não estava, só que na minha cabeça, o que eu pensei? Cara, eu preciso queimar os meus navios para não ter meio de voltar. Por quê? Porque não tendo meio, condição de voltar, eu teria que fazer aquele negócio dar certo, porque eu só tinha aquele negócio. Tá entendendo? Então, pessoal, muitas vezes, né, nós recebemos, né, conselhos muito bons, aparentemente bons. Só que o problema é quando a gente dá ouvido, sabe, a esse tipo de conselho e deixa de viver aquilo que nós nascemos para viver. Entende? Como eu estou falando aqui, o conselho desse meu supervisor foi o correto, mas não era o que eu queria viver. E se vocês me perguntarem, Paulinho, você se arrependeu? Não me arrependi, porque eu saí dali, botei meu business, junto com mais 2 amigos meus, mais 2 partners, né? E aquele negócio lá me deu casca, me deu bagagem, me deu experiência para hoje, em 7 anos, eu ter meu próprio business aqui na América. Uma cultura diferente, língua diferente, país totalmente diferente. Hoje eu, né, consigo relacionar e trabalhar, né, com o próprio nativo, com o próprio público americano. Entende? Da onde veio isso? Da escola, da faculdade? Não, daquela experiência minha lá. Né? Mas eu sei, pessoal, que certamente você já se frustrou na sua vida, se chateou, se entristeceu por não querer desapontar pessoas, parentes, amigos, sabe, titio, titia, periquito, papagaio, cachorro, que chegaram te dando bons conselhos. Não faz isso não, ninguém tá fazendo isso, tá em crise o mundo, vai dar errado. E você, sabe, muitas vezes com um sonho, com o desejo de viver, né, de empreender, de, fazer uma viagem internacional, conhecer outros países, de repente entrar em um relacionamento, mas porque a sua tia se frustrou no relacionamento dela. Não, minha filha, não faz isso não, homem não presta, mulher não presta. Aí você deixa de viver o que Deus tem para você. Porque você não quer entristecer, porque você não quer chatear, porque você não quer magoar os outros. E está se magoando, está se bloqueando, está se limitando. Entende? Então, não tem como eu falar disso, né, aqui e não tocar em pessoas como Davi, por exemplo. Davi da Bíblia, o rei Davi, né? Por quê? Porque se Davi tivesse dado ouvido aos seus irmãos ou ao povo ali, ele não teria enfrentado e derrotado Golias. Não apenas enfrentado, mas cortado a cabeça do gigante. Consecutivamente não teria sido rei sobre a nação. Porque quando ele se alistou, quando ele se aprontou ali diante de Saul, né, que era o rei no caso, no momento, né, para enfrentar o Golias, todo mundo falou, você é uma criança, você não passa de uma criança. Né? Por botar a armadura de Saul, Davi não conseguia nem se mexer. Tá entendendo? Por quê? Porque na visão das pessoas, Davi não estava capacitado. Davi não tinha condições de enfrentar aquele gigante. Isso na visão das pessoas. E as pessoas o aconselharam. Rapaz, você vai morrer. Entende? Mas na visão do próprio Davi, meu irmão, ele já era capaz. Ele já era, sabe, o necessário. Ele já tinha o necessário. E o necessário para ele vencer aquele gigante estava onde? Do lado de dentro. Não estava do lado de fora. Então,
Quantas vezes, quantos projetos, quantos sonhos você já deixou de viver nessa terra por dar ouvido aos seus parentes, ao seu titio, sua titia, aos seus amigos? Quantas coisas você deixou de viver, de fazer, de experienciar por conta de dar ouvido aos outros, aos conselhos construtivos de quem nunca construiu nada nessa vida? É ou não é verdade? Fala aqui para mim, você já perdeu alguma oportunidade? Se você já perdeu, né, por ter dado ouvido, eu já perdi várias. Se você também está nesse mesmo grupo, escreve aqui embaixo, isso aconteceu comigo. Escreve aqui embaixo, aqui, ó, isso aconteceu comigo, que eu vou ver e entender que eu estou falando com você. Que essa não é só uma história minha, no meu mundinho, no fantástico mundo Paulinho. Não, isso é uma realidade que, infelizmente, ainda hoje eu vejo muitas pessoas, amigos meus, sabe, compartilhando a respeito disso. Não, poxa, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia lá do Brasil, não faz isso não. Olha, compra terreno, compra isso, compra... Igual uma história que eu ouvi ontem, né, de um discípulo meu, a gente estava conversando. Ele falou, não, Paulinho, as pessoas são especialistas em dar conselhos para os outros, elas sabem tudo, né, na verdade isso é para nós, né. A gente sabe tudo que dá certo na vida dos outros, mas nós somos incapazes de fazer essas mesmas coisas darem certo nas nossas vidas. Ele estava falando de um exemplo que ele viu, né? A mulher virou na internet aí, né? A internet tá cheia de gurus, né, pessoal? A mulher virou e falou, você que fuma um maço de cigarro por dia, pelo menos, se você parar de fumar, você fica milionário. O valor que você vai economizar é isso e aquilo. Aí uma pessoa, né, foi lá na internet, lá viu o vídeo e repostou, né, comentou, tá, você fuma? Não. Você já tá milionário? Cadê os seus milhões? Tá entendendo? Por quê? Porque nós somos especialistas em dar conselhos bons para os outros, mas somos fracos em fazer com que esses conselhos bons atuem nas nossas vidas, transformem as nossas próprias vidas. Tá entendendo, pessoal? E quando eu falo disso também, automaticamente, né, a gente está um pouco que familiarizado com a Bíblia, me vem José do Egito, lembra aquele que foi vendido? Meu irmão, se ele tivesse dado ouvido aos irmãos dele, não, você está falando que o sol e a lua, né, o pai e a mãe vão se prostrar e nós aqui, os nossos irmãos vão se prostrar, dobrar diante de você, nós vamos te matar, tipo isso, né? Nós vamos acabar com a sua vida, tá entendendo? Mas ele não se deixou levar, ele não deu ouvidos àqueles conselhos que na verdade mais queriam bloquear ele, impedir ele de avançar, né? Atrapalhar ele do que ajudar. E na sua vida, não tem sido diferente? Para pensar aí, quais os conselhos e as pessoas que você tem dado ouvido hoje? Que você tem escutado, que você está aí com medo de magoar essas pessoas, de entristecer as pessoas. Olha para a vida dessas pessoas, elas já realizaram, elas já estão lá onde você quer chegar. Porque pelo menos para mim isso está muito claro, pessoal, que hoje na minha vida eu dou ouvido a quem já tem o resultado que eu quero obter, que eu estou caminhando, que eu estou buscando obter. Se essa pessoa não tem esse resultado, meu irmão, não vai nem entrar aqui, vai passar aqui por cima e vai embora. Por quê? Porque eu descobri que nós somos especialistas, nós é o todo, né? Somos especialistas em dar conselhos construtivos para as pessoas quando nem nós mesmos construímos alguma coisa. Então, o sentido, a intenção desse vídeo aqui não é outra, sabe? A não ser vir aqui e te dar um despertado, te dar um start aqui. Opa, peraí, cara, é verdade, pô. Eu tô aqui, eu tenho um sonho para viver. Olha só o que me vem na mente aqui agora. Eu tô há 7 anos aqui nos Estados Unidos. Foi a melhor decisão da minha vida. Me chamaram de doido quando naquele meu primeiro emprego lá eu falei que eu queria sair, né? Que era no supermercado, no supermercado, Quando eu quis sair para mim ir para a área industrial, me chamaram de doido. Pô, você trabalha limpinho, é chefe, né? Vai para a área industrial trabalhar sujo, me chamaram de doido. Me chamaram de doido quando eu falei que eu ia sair da indústria, né? Ok? Para ir botar o meu negócio. Eu saí. Me chamaram de doido quando o negócio indo bem, eu vendi a minha parte na sociedade para vir embora para os Estados Unidos. Não, agora um primo meu me falou isso. Não, agora não é melhor o momento não, rapaz. Né? Agora
o Trump tá lá e tal, aquele cara é doido. Um monte de coisa falaram. Não, melhor momento isso e aquilo, eu saí, tô aqui, foi a melhor decisão da minha vida. Eu posso confessar uma coisa para vocês, eu falei para minha mãe que eu tava vindo embora, já tinha feito tudo, vendido tudo, já preparado tudo. Uma semana antes eu fui falar com a minha mãe. Nossa, Paulinho, você não tem coração não? Não, não é que eu não tenho coração. É porque eu conheço a minha mãe. Eu falei com ela ontem. Fiquei 1 hora conversando com ela. Por ela, eu vendia tudo. Na verdade, nem vendia, né? Abria mão de tudo aqui. Eu entrava dentro do avião, eu, minha casa, minha família, buf, ia embora. Ia morar num quartinho lá dentro da casa dela. Não, vem meu filho, mamãe tem um quartinho aqui pra você. Pela minha mãe eu faço isso. Isso é por quê? Por que vocês acham que esse é o sentimento dela? Porque você acha que ela quer me ver mal, me ver na pior, me ver na podre, né? Como diz aí fora. Não é. É porque na melhor das intenções dela, os conselhos dela para mim vão ser e são baseados na experiência ou nas experiências dela. Mas nem sempre as experiências que deram certo para ela vão dar certo para mim, ou que deram ruim para ela vão dar ruim para mim. Logo, eu preciso ouvir a Deus. Eu não tenho que ouvir A, B, C. Eu preciso ouvir a Deus, queridos. Você precisa deixar de dar ouvido aos conselhos do titio, da titia e dar ouvido aos conselhos de Deus. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, logo nos inícios ali de Provérbios, né, que foram os ensinamentos dele ao seu filho Salomão, ele fala: filho meu, dê ouvido aos meus conselhos, dê ouvido à minha sabedoria, a tudo aquilo que ele tinha aprendido de Deus, entende? E que tinha dado certo para ele, que Deus o havia direcionado, agora Deus estava passando isso à frente ao seu filho, né? Salomão. Então, você precisa parar de se preocupar. O seu problema é que você se preocupa demais com o que os outros vão pensar a seu respeito, vão achar de você. E por se preocupar demais, você não está fazendo o que precisa ser feito e, consecutivamente, não está vivendo o que você já deveria estar vivendo. Essa vida dos seus sonhos, pois quando você fecha os olhos, você sabe, imagina, consegue ver no seu pensamento, na sua mente, nos seus sonhos, aquela casa maravilhosa, duplex, piscina, quintal gramado, pô, aquele carro, meu irmão, bonito, sabe, novo, na garagem, o seu, da sua esposa, pô, você naquele trabalho, né, que te enche de prazer, de alegria, que não é pesado para você. Posso te falar uma coisa? Fechei aqui, eu tava vendo. Posso te falar uma coisa? Se essas coisas chegaram ao seu coração, se você consegue sonhar com isso, é porque Deus tem permitido você sonhar. E se você consegue sonhar, você consegue atingir isso, você consegue alcançar isso, realizar esses sonhos. Estava ontem à noite na casa de uns amigos, num get together ali, fazendo um happy hour, trocando ideia, e eu falei com eles o que eu vivo hoje, pessoal. O que eu vivo hoje, o que é a minha realidade hoje. E até muito mais, tá, do que eu vivo hoje. É fruto de um sonho de 10, 15, 20 anos atrás. Engraçado que lá no Brasil, pouco antes de eu vir, quando meu filho estava para nascer, eu botei o nome dele de Noah. Noah. Noé, né? Em português e bíblico também. Aí eu conversando com o brother, falou, pô, mas por que Noah? Eu falei, Noah não é, pô, da Bíblia e tal, aquela coisa toda. Ué, mas você tá no Brasil, por que você não... Ele falando na boa, né? Ele tava falando na boa. Mas você tá no Brasil, por que você não botou Noé? Eu falei, não, mano, é porque Noé lá nos Estados Unidos vai soar diferente. Eu não sei nem como é que eles pronunciam isso, Noí. Não sei, nem sei. Nunca parei para pensar nisso. Mas Noah é um pouco diferente aqui no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos. Ele não vai ser criado aqui no Brasil, ele não tinha nem nascido ainda. Ele vai ser criado lá nos Estados Unidos. E hoje é uma realidade isso. O que era um sonho há 7, 8 anos atrás, hoje é uma realidade. O que eu vivo hoje, de viver aqui, criar os meus filhos aqui, minha família aqui, é fruto de um sonho de 20 anos atrás, ou mais. Entende? Mas por que isso aconteceu, para a gente encerrar aqui? Porque eu não me limitei aos conselhos e opiniões dos outros. Eu não me importei, não me preocupei com isso. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu fui em busca disso e that's it.
para mim deu bom, entende? E eu quero aconselhar e desejo isso para você também. Pare de se preocupar com a opinião dos outros, com a opinião construtiva de quem nunca construiu nada. Porque se você continuar dando ouvido, você vai se frustrar, você vai chegar no final da sua vida, olhar para trás e se frustrar por não ter vivido nada, não ter construído nada, não ter se tornado nada. E a vida não é sobre o que você ganha, o que você conquista, não. A vida é sobre quem você se torna. E em você se tornando, você consegue as demais coisas. Entende? Então é sobre isso esse vídeo. E espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te acordado, entendeu? E que você saia dessa cadeira de passividade, né? E parta para a cadeira de atividade. Entende? Daqueles que fazem acontecer essa vida, beleza? Porque a vida não é dos que sonham, desejam, falam. A vida é dos que fazem. Né? E eu tô aqui para te dar um tabefe na lata para que você desperte e faça o que você precisa fazer, pô. Eu quero te ver prosperar, eu quero te ver feliz, eu quero te ver realizado. Eu não tenho dúvidas de que essa é a intenção, o desejo do coração de Deus para você também. Mas para que isso aconteça, você precisa hoje sair dessa cadeira. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que tenha te abençoado. Se sim, a única coisa que eu te peço, compartilha esse vídeo aqui com mais 3 pessoas aí. Vai lá, toca aí, manda lá no grupo do WhatsApp, lá da família. Fala assim, ó, tem um rapaz muito doido aqui que tem uma ideia bacana, né? E quero compartilhar com vocês. Fazendo isso você já me ajuda, beleza? Então, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ali agora que eu vou ensaiar pro louvor, né, para o nosso culto de celebração. Daqui a pouco começa, tá bom? Tchau, tchau. Deus te abençoe. Valeu!